Aleluia, estamos ao vivo? Graça e paz, boa noite. Estamos aqui com o nosso REC Podcast, segunda edição. Seja muito bem-vindo. E antes de qualquer coisa, eu preciso falar isso aqui. Bispo, fala uma palavra em espanhol aqui pra gente, que o homem estava na Argentina até ontem. Dios le bendiga. Quando a gente já tem muitas coisas para falar aqui, mas eu preciso fazer essa pergunta aqui. O podcast hoje vai ser em português ou em espanhol? Depende, vai ter tradutor. Se tiver tradutor, a gente já muda. Que o rapaz está fregando na Argentina, viu, gente? Eu fiquei até preocupado. Eu falei, será que o homem vai voltar? Como que eu vou continuar o podcast se o bispo não voltar? Mas ele voltou, graças a Deus. Irmão, a gente tem um assunto muito, mas muito interessante para a gente falar hoje. Por isso a gente vai dar alguns minutinhos, 2 minutinhos, para você ajudar a gente a compartilhar essa live, porque, como a gente tem dito em todas as transmissões, o nosso objetivo é contribuir para que a palavra de Deus seja transmitida, né? Então, por todos os meios, por meio de todas as ferramentas, nós estamos aqui para transmitir, para compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus. Por isso a gente quer pedir a sua ajuda. E eu acho interessante algo que o bispo sempre diz, que essa é a sua hora de ser um evangelista. Porque houve um tempo que ser evangelista era você estar ali entregando um panfleto, toda essa movimentação, e hoje ficou até mais fácil, né, bispo? Hoje é só... Não precisa nem sair do sofá. A gente não quer anular esse tipo de evangelismo ali, mas se eu estou no sofá hoje, existe a possibilidade de eu ainda ser um evangelista só compartilhando um link. E assim, a gente vai falar de um assunto, eu já vou adiantar isso aqui para você, que é a base da vida cristã. Todo cristão precisa ter na ponta da língua aquilo que nós iremos falar aqui hoje. E o grande problema é que nem todo cristão tem na ponta da língua. Ou se tem isso de forma um pouquinho distorcida, um pouquinho, sabe? Discernindo a cruz de Cristo. Esse vai ser o assunto. Por isso, já pega esse link, a gente vai dar esses minutinhos para você, já joga no grupo da família. Eu disse isso aqui na semana passada. Sabe aquele grupo da família que só tem aquela tia que fica mandando florzinha de bom dia, irmão? Faz esse grupo cumprir propósito hoje. Dá propósito para esse tipo de grupo que só fica ali, florzinha, bom dia, videozinho chato. Então, usa esse grupo de forma evangelística, pega esse link, compartilha no Facebook. E só adiantando aqui para você, toda semana a gente vai estar aqui compartilhando a palavra, então já marca na sua agenda, que eu tenho certeza que vai ser bacana demais. Mas eu vou deixar o bispo aqui, o nosso viajante, dar um oi para a galera aí. Graças e paz, queridos, boa noite, que prazer, né? A gente não estava aqui no número 1, estava cumprindo aí esse tempo de envio mesmo, tempo pontual, a gente precisava desse momento, desse tempo para compreender aquilo que a gente estava vivenciando. E foi um tempo assim muito singular o que a gente viveu ali com relação à mensagem. É o que a gente sempre diz, né? É bom você encontrar aquilo que você tem falado, só que mais profundo, né? É como Ezequiel 47. Os pés, joelhos, os lombos, até você perceber que, na verdade, existe um rio. Você fala assim, meu Deus, eu preciso mergulhar nesse rio. Então, foi muito pontual. Está aqui hoje para compartilhar sobre a cruz. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar na cruz, mas o que a gente precisa compreender da vida cristã é sobre a cruz. Se nós não entendemos isso, e aí, Vitor, só para a gente começar a construir algo, a qualidade do evangelho que nós estamos vivendo hoje, ela é fruto do entendimento que nós construímos a respeito da cruz. Isso relacionado à forma de mensagem, igreja, ações, tudo isso parte do princípio o que eu entendo da cruz e sobre a cruz. É o que a gente vai tentar desenrolar um pouquinho hoje. Quantos podcasts vai dar isso aí? Uma série de uns 10 capítulos. Uns 10 capítulos. 10 capítulos. Eu quero ver por onde que o senhor vai começar, mas antes de a gente iniciar, eu só quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, porque são ferramentas, instrumentos, né, de Deus que têm contribuído para que o reino seja manifesto, para que o reino avance através do recurso, né?
Quando eu disse isso aqui na semana passada, quando a gente apresentou a ideia do podcast, eles compraram a causa, entenderam que isso aqui é bênção para a igreja, para as pessoas, e eu quero agradecer. Eu quero falar bem rapidinho aqui. JR Materiais Elétricos. Jadson, um abraço, Jadson. Precisa trazer o Jadson aqui. Na verdade, eu ia trazer o Jadson aqui também, na semana passada, mas ele foi com o senhor na viagem, perdeu. Mas é sério, gente, se você precisar de qualquer coisa relacionado a materiais elétricos, procura lá o pastor Jadson, vai ser bacana demais. E assim, como eu disse também na semana passada, eu sou suspeito em dizer, né, porque toda a parte ali de iluminação da minha loja eu comprei lá, então não tem, né, tá acima de qualquer suspeita, bacana demais. E a gente precisa ter essa mentalidade de abençoar aquele que abençoa, né? Ele decidiu investir nesse projeto, nos auxiliar, então, como resposta, que a gente possa abençoar a vida dele também, buscando lá tudo aquilo que a gente precisa. Art Dream, comunicação visual. Como que eu não vou falar da Art Dream? Conhece a Art Dream? Gente, você precisa conhecer a Art Dream, comunicação visual. Mas, sério, tudo que você precisar em relação a fachada de loja, arte decorativa, papel de parede, se você precisar adesivar sua geladeira, fogão, qualquer coisa que você precisar, a gente faz, pode ficar tranquilo. Precisar renovar sua casa, precisar dar uma nova cara, uma nova identidade visual para sua empresa, pode ligar para a gente que a gente vai te ajudar. Fechou? E o último, PHS Pinturas. Irmão, eu vou falar ali com o Nenê que está nos nossos bastidores. Você fez isso aqui, Nenê, o rapaz faz tudo isso aqui, viu? Pintura, grafiato, cimento queimado. Fala um negócio. É o homem. Grafiato. Não, tem uns negócios que ele faz que eu não sei nem o nome. Crepe é sensacional. Irmão, é profissional de verdade. Então, tudo que você precisar relacionado à pintura, reforma de casa, pode procurar o Pedrinho, que vai ser bacana demais. E todos os nossos patrocinadores vai estar na descrição do vídeo. Então, depois que acabar o vídeo, você vai lá, vai ter todo o Instagram de todos eles para você entrar em contato. Fora a organização e limpeza do Pedrinho. Pedrinho, show de bola. Excelente, né? Trabalha rápido. E limpo. E limpo. Excelente. Então, precisar, ajuda a gente lá, tá bom? Deus abençoe. Olha lá, falando no Pedrinho, o Pedrinho tá aqui, ó. Olha lá o Pedrinho. Já apareceu, para conferir se a gente tá falando da marca. Estamos te anunciando, Pedrinho. Um abraço. Bispão, por onde que a gente começa? O senhor falou que talvez a gente nem chega na cruz, é o tema. Eu acredito que não chegue. Quer começar por onde? Eu acredito que não chegue porque assim, Vitor, é a base do cristianismo, é a base da fé. E é aquilo que eu disse, aquilo que nós estamos vivenciando hoje a respeito do evangelho, da vida cristã, é muito resultado da leitura dos últimos anos sobre a cruz. A primeira pergunta é, onde está a cruz do evangelho dos últimos 10 anos que nós ouvimos? Parece que retiraram a cruz. Até mesmo a mensagem, né? Ainda que nem se fala mais sobre a cruz. Não é aquela ideia de falar de uma forma distorcida. Não, ela não é nem anunciada mais. Não se fala mais. E o perigo disso, o que acontece? Quando eu removo a cruz da mensagem do evangelho, eu tiro todo o propósito e todo o sentido. Não existe evangelho sem cruz, não existe vida cristã sem cruz, não existe nada relacionado a Deus que não passe primeiramente pela cruz. Se não passa pela cruz, é tudo menos evangelho do reino de Deus. Então a nossa percepção cristã, ela precisa partir daí. Onde estava e onde está a cruz do evangelho que formou uma geração dos últimos 10 anos? Vai. O senhor estava falando aqui e eu comecei a pensar... Primeiro, irmão, deixa eu deixar uma pergunta aqui para vocês. O que é a cruz para você? Dentro do seu entendimento, dentro da sua cosmovisão, antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, coloca pra gente aqui... E deixa eu te falar, quando a gente pede, realmente a gente quer ler esses comentários, tá? A gente quer realmente saber com quem a gente está falando, a gente quer realmente saber o que você pensa, não é só pra gente... Não, realmente a gente quer ouvir a sua opinião a respeito do assunto para a gente entender qual é o nível da revelação que nós estamos tendo nesses dias. Então, o que é a cruz para você? Quando nós falamos sobre cruz, calvário, sacrifício, o que vem na sua mente? A grosso modo, bispo, falando aqui, né, para a gente começar a pontuar, quando eu penso na cruz, eu penso em algumas coisas bem rápido. Primeiro, o ápice da graça de Deus. Primeira coisa que eu penso. Só que eu também penso no ápice da revelação do amor, mas eu também penso no ápice da ira de Deus, sim, da justiça de Deus. Porque
né, talvez depois a gente fale mais sobre isso, mas na mesma medida que o amor de Deus é revelado, a ira de Deus também é revelada, e a gente não olha para esse ponto. E um outro ponto que eu acho interessante, e a gente não começou a abordar, é só para você entender o que vem na minha mente quando eu falo sobre cruz, é que a cruz não era os pregos, é que a cruz não era a coroa, a cruz não era o sofrimento físico que Jesus sofreu. Então, acho que tudo isso é simbólico. Tudo isso tem... É como o tabernáculo do Antigo Testamento. Os pregos do tabernáculo tinham sentido, mas não era o ápice da revelação. Até porque, quando a gente olha para a cruz, humanamente falando, a gente corre o risco de achar que quando Jesus pede para que o Pai afastasse dele o cálice, ele estava falando a respeito do sofrimento físico. Sim. Fala assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita sua vontade. Ou seja, eu não quero morrer porque é muito sofrimento. Essa é a ideia. Que Olha que coisa interessante que você falou. Jesus disse, se possível, afasta de mim este cálice. Sabe onde a gente vai ter uma narrativa parecida com essa? Salmos. Lá no Apocalipse, quando a gente vai ouvir sobre as 7 taças da ira de Deus. Então Jesus estava dizendo assim, olha, esse cálice da ira não é o cálice do sofrimento humano. Porque é o que a gente sempre diz, as pessoas dizem assim, olha, ele tomou o nosso lugar na cruz. A cruz era suportável, Vitor. A cruz era comum, era uma morte comum. Exato. E estava ali conversando, estava debochando. Exato. A morte de cruz era uma morte comum. Era terrível, mas era comum. Agora, o que não era suportável ao homem não era a morte de cruz. Bispo, olhando de forma humana. Era o cálice da ira de Deus. A cruz de Jesus foi rápida, se a gente olhar. Porque foi poucas horas, levando em consideração as outras cruzes que existiam na época. Ao ponto dele chegar e falar assim, quebra a perna desse camarada porque ele não morre nunca. Se a gente for olhar só o sofrimento humano e usar como regra um outro crucificado, a gente fala assim, Jesus nem sofreu tanto assim. Baseado na questão física, é óbvio. Até porque, se a gente entrar nessa questão, a gente vai ver Pedro sendo crucificado e para ele, a história conta, né? A Bíblia não conta, mas a história conta que ele foi crucificado, assim como quase todos. Exceto João, que morreu de velhice. A história diz que todos foram Paulo, mártires. Que perdeu a cabeça, porque era romano, tinha cidadania romana, teve uma morte mais tranquila, entre aspas. O mais tranquilo perdeu a cabeça, vamos colocar assim. Então, a cruz física não era o problema. A questão que a gente precisa entender aqui é qual era a cruz de fato que Jesus enfrentou. Percebe que quando a gente olha só para o sofrimento humano de Jesus, a nossa visão de cruz já perde o propósito. Quando eu olho para... Veja, e aqui entenda uma coisa importante, querido. Quando eu digo isso, eu não estou menosprezando o sofrimento. Não é isso. Eu estou dizendo que o propósito da crucificação era muito maior do que o flagelo no corpo. Porque quando Jesus sentiu a chicotada, não doeu tanto quanto ele disse, Pai, por que me desamparaste? Este era o cálice. Essa era a pior dor. Essa é a substituição que a gente não entende. Porque o que a gente tem na nossa mente? João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então, a ideia da cruz é uma visão de amor. Só que essa visão de amor esconde o verdadeiro propósito que Deus nos amou tanto que escolheu descarregar a sua ira no Cordeiro. É como se a gente quisesse eliminar a lei da Bíblia, de certa forma. Porque se a gente olhar para a nova aliança sem ter a lei como plano de fundo, a gente nunca vai entender ela. E colocando de outra forma, se a gente quiser olhar para o amor que foi revelado na cruz sem entender a ira que estava ali de plano de fundo, a gente nunca vai entender a cruz, porque aí a gente vai colocar uma graça barata. É aquela graça assim, pô, mas agora tá tranquilo, ele já morreu. Não, mas se eu não entender... eu acho que foi... Eu não lembro quem, o pastor antigo, né, um dos príncipes assim, que falou que a gente nunca vai entender a graça porque nunca provamos da ira. Sim. É impossível entender a graça, é impossível entender o evangelho. Por quê? Porque o único que vai entender é Cristo, ele enfrentou a ira. Ele sabe o que nós iríamos... As pessoas associam a graça quando pecam. Eu pequei, aí eu experimentei a graça de Deus. Não. A graça de Deus é resultado do Cordeiro que recebeu a ira. E por isso entramos no tempo da graça.
Então, o que a gente precisa fazer é reconstruir a história da cruz. É colocar a cruz no devido lugar para que a partir daí a vida cristã comece a ser desenhada de novo. Se a gente não entender o propósito da cruz, o que é a cruz, na verdade a nossa ideia de salvação é errada. Porque ela parte da cruz. E se o meu entendimento de cruz é errado... Aliás, tudo vai ficar distorcido, né? Exato. É por isso que a gente, para chegar na cruz, eu brinquei no início, que será que a gente chega? Para chegar na cruz, a gente precisa voltar lá atrás. O que aconteceu lá. Eu preciso lembrar do que aconteceu para reconstruir do início o que de fato foi a cruz. Porque as pessoas não entendem o que foi a desobediência de Adão. Quando a gente fala de Adão, as pessoas dizem assim, poxa vida, mas Adão desobedeceu a Deus. Fica simplório, né? Que coisa pequena, que coisa simples. Puxa, só porque Adão desobedeceu, gerou todo esse transtorno. Veja que eu já minimizo o impacto da cruz. Eu preciso entender que aquele ato de desobediência a Deus foi algo tão intenso, tão poderoso, que culminou no Cordeiro recebendo a ira de Deus. Eu acho interessante a ideia. A gente pode olhar de duas formas e colocar de duas perguntas. Fala assim, se tudo que... Vamos colocar aqui de uma forma interessante que dê para entender. Tudo que aconteceu de ruim no mundo hoje, a gente pode colocar que é consequência daquele pecado, daquele ato de Adão, de rebeldia, de desobediência. Quando a gente olha desse jeito, a gente vê um Deus terrível, porque fala assim, só por causa daquilo que o Adão fez, que é comer um fruto, ele comeu uma árvore, um negocinho que estava ali, entre aspas, tá? Só por causa disso, gerou todo esse transtorno. Que Deus é esse? Só que, se a gente mudar a pergunta, olha que como toma um sentido diferente. Se tudo que aconteceu na Terra hoje aconteceu por causa do primeiro pecado, o que é o pecado? Porque a gente está tentando definir o caráter de Deus pela consequência, quando na verdade a gente deveria estar tentando definir o que é o pecado. Sim. Quando a gente olha o estrago que ele fez, a gente não tem que olhar para o caráter de Deus, a gente tem que olhar para aquilo que foi feito. O ser humano, ele tem uma definição errada do pecado. Pecado original, o senhor fala Exato. agora. Exato. Por isso que eu coloquei no singular. Sim, sim. O pecado. Porque a gente precisa separar o que são as obras da carne e o que é o pecado. Tem muita gente que acha que o pecado é o adultério, é a mentira, é a pornografia. Isso são obras da carne. O pecado é a desobediência original. Porque ali a gente pecou como humanidade, né? E quando o homem peca, a sua carne cai. Então essa carne caída começa a praticar obras, que é o que a gente hoje chama de pecado. Mas o pecado em si não é a obra. O pecado, na verdade, é a rebelião contra Deus. E olha que paralelo interessante, só para a gente ter uma ideia do pecado original em Adão. Uma das falas da serpente é: no dia que você comer, você será como ele. Uma, tá? Vamos levantar uma, porque as pessoas precisam entender a dimensão disso. Você será como ele. Isso o primeiro Adão. O segundo Adão, a Bíblia diz, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha a diferença. Acertou aonde o primeiro Adão errou. Porque é isso que Cristo vem fazer. Por isso o último Adão. E não o segundo. Isso não é importante segundo, colocar. porque senão haveria um terceiro. Mas o último Adão, ele veio para mostrar exatamente o que o primeiro deveria ter feito. Então vamos pensar assim. Eu preciso diferenciar o que são as obras da carne do pecado. Eu acho interessante, Bispo. O senhor estava... Será que está dando para entender? Comenta aí. Comenta aí se você entendeu o que são as obras da carne e o que é o pecado. Entenda assim, ó, a rede social ela é interessante por isso, ela precisa ser aquecida. Quanto mais você comenta, quanto mais você curte, mais ela envia. Então, se você comentar, se você curtir, ela vai entender que isso é bacana e vai enviar isso para mais pessoas. Então, ajuda a gente nesse tempo aí. Olha que interessante. Quando a gente vai falar sobre os atributos de Deus,
Um dos atributos que nós vamos ver a respeito de Deus é a santidade. Só que tem um problema. A gente acha que Deus é santo porque não tem pecado. Mas a gente precisa entender que santidade e pureza são duas questões diferentes a respeito de Deus. Deus ele é puro porque ele não tem pecado. Não há natureza ruim, pecaminosa nele. Mas ele é santo porque ele é separado, ele é grandioso. Porque a santidade de Deus está mais relacionada ao seu tamanho do que a sua pureza, porque ele é Deus, ele é santo, não há explicação. Talvez a palavra que mais se aproxime daquilo que nós poderíamos falar a respeito de Deus é santo. Não teria outra palavra que a gente conseguiria encaixar, e ainda assim a gente falha, porque a gente não consegue trazer essa dimensão. Porque se a gente conseguisse trazer essa dimensão, ele não seria Deus. Essa é a grande questão. Só que a serpente, quando ela aparece no jardim, ela semeia do mesmo sentimento que fez ela cair. Sim. Porque um dia o diabo quis ser como Deus e ele caiu. Quando ele aparece no jardim, a questão ali não estava relacionada ao fruto. A questão estava, quando você comer, você será como Deus. Só que olha que interessante, eu gosto de fazer uma ilustração para que talvez a gente não consiga entender o que é isso. É como, bispo, se eu chegasse para o Senhor e falasse assim, eu te amo. E o Senhor ficaria feliz com isso. Eu te amo, pô, que legal, também te amo. Só que se eu pegasse eu não tenho um papel aqui, mas se eu pegasse um papelzinho de bala, amassado, todo sujo, pisado, e falasse, bispo, eu te amo mais do que esse papel sujo aqui. Eu estou dizendo que eu te amo, mas eu te ofenderia. A palavra, a expressão é a mesma, mas pelo fato de eu te comparar com algo menor do que o Senhor, eu te trago para o mesmo nível de insignificância. Isso deixa de ser uma honra e se torna uma ofensa. Então, quando o homem come do fruto, ele está dando uma mensagem para Deus. Eu posso ser como o Senhor. O que o homem está tentando fazer? Trazer Deus para o mesmo nível de insignificância. Então, quando o homem peca, isso é uma afronta à santidade de Deus. A própria pessoa, né? Como você falou, você tira a pessoa do seu estado e a coloca no seu nível. É terrível. Então, quando Deus olha isso, não, que isso? Não tem como aceitar, porque não se trata da árvore. As pessoas estão preocupadas com a árvore e descobrir qual era o fruto da árvore. A questão não está relacionada à árvore. A árvore não era especial. O que deixava aquela árvore especial é não coma. Não coma. Era um mandamento que Deus estabeleceu a respeito daquela árvore. Sim. Poderia ser qualquer uma. E aí, pesa-se agora, Vitor, pesa-se nesse momento, então, o que é transgredir um não de Deus. Veja que quando Deus disse a Adão, não coma, e Adão comeu, isso trouxe a total ira de Deus sobre a terra. Porque as pessoas não sabem o que é a desobediência a Deus. A desobediência a Deus hoje está banalizada. Quando eu olho para Adão e vejo que a desobediência de Adão desencadeou a ira de Deus sobre a terra, eu começo a questionar o que é desobedecer a Deus. O que é violar um não de Deus. Essa precisa ser a régua para medir o que é o pecado. Sim. O que é o erro. Sim. Então, eu preciso voltar a essa origem, voltar a esse desenho para poder ir até a cruz. Olha que interessante, só abrir um parênteses. Eu tenho certeza que quando a gente começou a falar sobre esse assunto, as pessoas já esperavam uma mensagem de graça. Ou não? A ideia é, não, vai falar sobre a cruz, vai falar sobre o amor, vai falar sobre o João 3,16, que Deus amou o mundo. Quando a gente começa pelo lado inverso, isso já assusta. Mas essa é exatamente... E a gente não combinou isso aqui. É interessante, deixa eu explicar. O bacana é isso, não pode combinar. O interessante nesse podcast aqui, deixa eu dizer algo para você. A gente só define o tema. A gente não conversa sobre texto, a gente não conversa sobre o assunto, porque a gente gosta disso aqui mesmo. Às vezes a gente vai concordar, às vezes a gente vai discordar, e não tem problema. E é isso que vai fazer com que a gente entregue um conteúdo relevante. Exatamente. Porque se a gente chegasse com algo totalmente combinado, não seria aquilo que talvez as pessoas do outro lado pensariam em perguntar ou falar. Então a ideia é realmente gerar esse... O que será que vem agora também? Qual que é o próximo ponto da conversa? Meu irmão, a gente vai dar uma chance aqui para você fazer uma pergunta, porque a gente vai avançar. O bispo falou que a gente vai tentar chegar na cruz, eu duvido muito que a gente chegue, mas tá claro como é que tá aí? Tá, deu para entender o que é o pecado? Então coloca pra gente aqui, vamos ver se ficou claro o que é o pecado. Já vamos começar por aí, né? E não vale voltar o vídeo aqui não, para copiar, hein?
Quero ver se entendeu. Mas... Ixi, o homem abriu a Bíblia. Agora já era. Vou esperar. Esse é o ponto. Então, quando a gente fala sobre a cruz, enquanto você vai colocando aí nos comentários aí. Tô acompanhando aqui. E a gente quer muito ler o que você está entendendo, o que você está absorvendo desse ambiente aqui. Quando a gente fala sobre a cruz ela é o ponto central da salvação. Mas a salvação de quê? A salvação do pecado. Foi isso que João disse, né? João Batista, quando viu Jesus no deserto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O singular. Ele não estava falando de vários. Ele veio resolver... É um. É aí que a gente precisa entender. As pessoas, elas estão procurando solução para a carne. A carne não tem solução, a carne tem que ser morta. Porque, veja, a gente como pastor, as pessoas chegam para a gente dizendo assim, como é que eu faço para me livrar da pornografia? Como é que eu faço para me... Só você morrer. Não tem como. Porque isso é obra da carne, e a carne precisa ir para a cruz. E é isso que Jesus diz para que a gente faça. Morra. Morra. Esse é o ponto. A cruz é esse ponto de morte. João diz que eu diminuo, Jesus diz, morre. Entende? Então, eu preciso entender esse ponto. A cruz tem a ver com a salvação. Mas a salvação de quê? Do ato que Adão se rebelou contra Deus. Então, quando eu penso sobre a cruz, eu preciso entender que a cruz de Cristo, ela me reconecta novamente ao Deus que um dia se separou do homem na rebelião de Adão. Então, quando eu entendo isso, o primeiro ponto que eu preciso responder é: salvação não é plano B. Deus não colocou o homem no Éden, o homem pecou e Deus disse, e agora, cara, eu não pensei que o homem pudesse cair, não. A salvação, ela antecede a criação. Isso mostra toda a grandeza de Deus. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se você puder, coloca pra gente essa referência. Apocalipse 13:8. Porque as pessoas imaginam o Cordeiro... Vindo apagar um incêndio aqui, né? Que deu errado, agora vamos resolver. Exato. E o Cordeiro, ele morreu na eternidade. Ou seja, antes do homem cair, Deus já tinha sacrificado o Cordeiro para resgate desse homem. Olha Perfeito. Que coisa extraordinária. Perfeito. Isso coloca a salvação dentro de um propósito eterno e não como um plano paliativo para a queda. Eu começo a entender que Deus tem um controle de tudo, Vitor. Nada fugiu do controle de Deus. Deus sempre teve na sua natureza o controle de todas as coisas. Quando o homem cai no Éden, Deus já havia desenhado uma maneira de trazê-lo de volta. O que a gente não pode é minimizar a forma como Deus teve que trazê-lo de volta. Eu não posso. Primeiro, por causa da lei do parente remidor. Qual que é a lei do parente remidor? A lei do parente remidor era, se alguém perdesse uma propriedade, ela podia até ser resgatada, mas tinha que ser alguém da família. Ou seja, olha que plano mirabolante que Deus planejou aqui. Eu vou redimir o homem com o próprio homem. Mas como se toda a semente do homem havia sido contaminada em Adão? Incrível. Eu acho interessante, eu estou até tentando localizar em qual parte aqui, que é o momento que Deus expulsa o homem do jardim. Uhum. Eu acho que é 17. Vamos ver aqui. Aqui, ó. É Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e também tome da árvore da vida e come e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra de que fora tomada. Olha que interessante, a gente acha que o homem morre, bispo, porque pecou. Mas a Bíblia está dizendo que era possível o homem viver eternamente
depois do pecado. Sim. Para que ele não pegue da árvore da vida e come e vive eternamente, por isso, algumas versões vai estar, o homem tirou... Aliás, Deus tirou o homem do jardim. Porque aquela árvore era Cristo. Se o homem come de Cristo naquele estado, sem passar pela cruz, não era redenção, era banalização. E é isso que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje com o Evangelho é a apresentação de um fruto de salvação sem cruz. Perfeito. Percebe? É Eu quero apresentar a salvação, eu quero que você viva esse plano salvífico de Deus, mas sem a cruz. E é interessante que você vai perceber que quando Deus tira o homem do jardim, era para que o homem passasse a morrer. Porque aqui o plano já começou a ser colocado em prática. Ele não nasceu o plano aqui, o plano já era eterno, mas ele começou a ser executado nesse momento. Porque aquele que viria como resgatador, ele faria isso através da morte. Por isso que a gente vai chamar Gênesis 3,15 de proto-evangelho. É a primeira menção de evangelho que a gente vai ter ali. Né? Que vai dizer o quê? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá o calcanhar, mas a semente da mulher vai te ferir a cabeça. E é interessante que aqui, assim como a gente estava dizendo, a graça e a ira de Deus, ela está sempre caminhando juntas. Porque na mesma medida que a ira de Deus aqui apareceu por causa do pecado, a graça de Deus já estava sendo revelada na mesma proporção. Porque na mesma medida que o homem foi tirado ali do jardim, do acesso à árvore, como o senhor colocou que apontava para Cristo, ali já estava começando um projeto de salvação do homem. Sim. Tudo junto ali. Então, quando a gente começa a olhar uma cruz que mostra só a graça, primeiro, isso não é graça, já começa por aí, que já é desconstruído, Perfeito. Já não é graça, apesar de colocarem. Graça sem cruz não é graça. Não é graça. Não existe. Até porque eu posso contar uma historinha bem rápida aqui? Bem rápida. Não sou muito de contar histórias paralelas, mas é uma parábola. Vamos colocar uma parábola. O Vitor é contador de parábolas. Coloca aí agora. Eu conto parábolas. Mas sabe por que eu lembrei? Porque eu tinha gravado um vídeo um tempo atrás falando sobre isso e alguém marcou alguma coisa lá, apareceu para mim de novo. A história... Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Foca aqui em mim, que agora que eu vou... Coloca uma música de fundo. Pensa aqui comigo. Existia um homem, vivia numa cidade pequena, essas cidades antigas e tal, e esse homem havia cometido alguns crimes na cidade, violentos e tal. E por causa dos crimes que ele cometeu, ele havia sido preso e no julgamento ele havia sido condenado à morte. Ele havia sido condenado à morte. Só que ele era querido na cidade. Apesar de ter cometido alguns crimes, as pessoas gostavam dele. Uhum. Então foram até o prefeito da cidade e clamaram em favor daquele homem. Falaram assim, pô, dá uma chance pra ele e tal. Ele falou assim, tá bom, eu vou perdoar ele. Mas antes de eu perdoar ele, eu quero saber quem eu estou perdoando. Então a história diz que ele pega aquela carta de liberdade, se veste com uma roupa de pastor, um terno, coloca a carta de liberdade dentro da Bíblia e vai até a cela daquele homem. Quando ele chega diante da cela, ele fala assim, irmão, o que eu carrego aqui dentro pode mudar a sua vida. Ele falou assim, cara, eu não preciso de pastor, não preciso de Deus, não preciso de nada. Sai daqui, senão eu vou te matar. E o cara tentou insistir com ele, ele brigou e colocou aquele cara para correr. Ele falou assim, tá bom, não posso fazer nada. Quando ele saiu, o guarda que estava na cela falou assim, cara, você é louco. Ele falou assim, louco por quê? Porque esse cara ele não é pastor, ele é o prefeito da cidade. E o que ele carregava dentro daquela Bíblia era a sua carta de liberdade. E você perdeu. Aí beleza, passou alguns dias, ele foi condenado. Estava diante da praça pública, prestes a ser enforcado, e falou assim, antes de eu ser enforcado, eu posso dar minhas últimas palavras? Claro. Eu quero falar algo, principalmente aos jovens. Hoje eu estou sendo condenado, mas eu estou sendo condenado não por causa dos crimes que eu cometi. Eu estou sendo condenado por causa do perdão que eu recusei. Quando eu escutei essa história, eu falei, cara, isso é graça de Deus. Porque o que me leva para o juízo e condenação, já não é mais os crimes que eu cometi, porque os crimes que eu cometi foram pagos na cruz. E aqui a gente começa a falar sobre a ira de Deus. Alguém recebeu sobre si a minha ira. O que pode me levar para o inferno hoje não é os pecados que eu cometi, é não aceitar o perdão que ele me deu. Exato. Perfeito. Está relacionado a você aceita o que eu fiz ou não aceita. Não é o que você fez ou deixou de fazer. Só que eu só consigo entender que a minha dívida paga
quando eu entendo que alguém pagou a dívida. Então a gente estava dizendo ali no começo, o tamanho do pecado, o prejuízo que o pecado trouxe. Porque quando eu começo a entender isso, eu começo a entender o preço que Jesus pagou. Então eu não posso olhar a Bíblia apenas o João 3,16. A Bíblia não pode ser lida em porções. Então se eu não venho tendo a revelação da ira e da justiça de Deus na antiga aliança, que é o que Paulo vai falar sobre o ministério da morte, que veio para condenar o homem, eu nunca vou entender a nova aliança na cruz. Então eu preciso entender o castigo. Fala assim, porque entender o castigo é a melhor forma de entender o amor de Deus. Perfeito. Entender a graça de Deus. Como entender? Eu fui amado de quê? Qual é a base desse amor? Tá? Deus me amou do quê? Por que eu mereço tanto esse amor? É o tal lá do João que o senhor estava comentando. A gente sempre diz que de tal maneira não tem tamanho. Tem tamanho, sim. O tamanho da entrega. É o que foi feito. Aí eu consigo entender o tamanho desse amor. Não é isso que o senhor estava comentando esses dias no culto? Falou assim, não, a gente sempre coloca que o de tal é uma palavra pequena que a gente não tem o tamanho dela. Tem o tamanho, poxa. Olha para aquilo que foi entregue e você vai descobrir o tamanho dessa palavra. O tamanho da entrega é o tamanho do amor. Sim, e aí a gente precisa... eu não sei se já está dando para você entender que a gente começou Só foi. a reconstruir aqui, e às vezes a gente vai caminhando muito rápido. Não sei se você está entendendo o que a gente está tentando fazer aqui, que é fruto de anos e anos que precisa ser desconstruído, é tentar redesenhar a história da cruz. Porque é a partir daí que a gente não vai ter palavras, por exemplo, como hipergraça. Isso é muito, muito desconstruído. Como é que a gente chegou nisso, cara? Hipergraça? Como é que isso pode ser dito? Hipergraça? Assim, isso parte da ideia de um evangelho anunciado sem cruz. Então a gente precisa entender o que de fato foi o pecado. O pecado, irmãos, o pecado foi algo sério, terrível. E quando eu falo do pecado, eu não estou falando daquilo que nós fazemos. Porque o que faço é obra de uma carne caída. Lembrei de um, né? Mas da ira de Deus em Cristo Jesus, preste atenção aí. Você que está me assistindo, você que está ouvindo, você que vai ouvir depois. Não importa qual seja o pecado, a dívida foi paga, vida. Perfeito. A dívida foi paga. Não existe mais uma dívida. As pessoas estão carregando uma dívida desnecessária, porque ela já foi paga. É por isso que nós temos cristãos carregando o fardo do pecado ainda, porque não entenderam o que é a cruz. A pergunta que me vem à mente agora é: como seria andar na terra como um filho que sabe que foi perdoado? Porque até os que estão na igreja andam debaixo de um jugo. Por isso que eu amo Jesus, cara. Porque a gente tem essas coisas e a gente não entende, Vitor. Quando Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, a gente pensa numa ideia de sofrer. O tomar a sua cruz significa: receba na sua vida aquilo que a minha vida lhe deu. Por isso, quando a gente entende essa questão da substituição, é excelente, né? Porque a gente até entende, de certa forma, mas a gente entende que Jesus tomou o meu lugar. Mas tomou o meu lugar para quê? Para que eu pudesse tomar o dele. Eu vou precisar falar algo aqui agora. Fala, vai lá. Agora eu vou precisar falar. Queridos, presta atenção. Ó, Vitor, nós não podemos ser a geração de Cirineu. Que é o que ajudou Jesus a carregar a cruz lá, perfeito. Né? Pra galera saber de quem se trata. Presta atenção, eu não posso ser a geração de Cirineu. Por quê? A geração de Cirineu, ela carrega a cruz, ela está com uma cruz no ombro, ela tem Jesus do lado, mas na hora da morte, ele sai, cara. Fala assim: que isso, pastor? Eu estou carregando a minha cruz, olha aqui, eu carregando o evangelho, Jesus está aqui, e a gente está caminhando junto, mas peraí, a hora que chegou a hora do prego, a hora que chegou a hora do martelo,
Cirineu caiu fora, quem ficou lá foi Jesus, ou seja, eu não posso ser essa geração que carrega a cruz e na hora da crucificação eu saio fora. Uma cruz sem morte, né? Toca aí, meu amor. Essas coisas são por revelação. É uma cruz sem morte. Perfeito. Este é o resultado do evangelho atual. Eu apresento para você até uma cruz, só que você não precisa morrer nela, você não precisa carregar. Isso não serve, Vitor. É por isso que as pessoas não conseguem ser discípulos de Cristo. É por isso que as pessoas não conseguem vencer aquilo que estão tentando há anos romperem na vida. E é engraçado que elas vão dizer assim, mas pastor, eu tenho levado a sério, eu acredito. O que está te faltando é prego. O que está te faltando é morte e morte de cruz. É aquela ideia que o senhor estava comentando esses dias no discipulado, de querer melhorar a velha natureza, né? Sim. Então as pessoas têm problemas no casamento, têm problema com a pornografia, e quando lhe apresenta o evangelho, ela tenta encaixar o evangelho dentro da sua velha natureza. Uhum. Fala assim, cara, tá bom, tá dizendo aqui que eu não posso adulterar, mas essa natureza ela não consegue não fazer. Porque ela tem tendência ao mal, como Moisés disse, ela não consegue ser outra pessoa. Então, enquanto eu não pegar esse evangelho, e a primeira coisa que eu provar desse evangelho é a cruz, para que depois da cruz eu possa, aí sim, aí essa é a ideia que a Bíblia vai colocar, que Deus nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino. Olha a diferença, império e reino do Filho. Então, se a gente não entender que quando a gente sai desse ambiente de trevas e a gente entra nesse ambiente de luz com aquela natureza, essa natureza ela é completamente irreverente. Ela não consegue se encaixar. Como que eu resolvo esse problema? Mata. Não dá para melhorar. Na semana passada a gente estava falando sobre duas naturezas aqui, a natureza de Adão e a natureza de Cristo. Enquanto eu quiser melhorar o Adão, vai ter problema. E assim, bispo, parece que a gente está complicando o evangelho, mas a gente está facilitando demais. É porque... Está simples demais agora. Sim, é que na verdade parece que é complicado porque você desconstrói primeiro para você edificar. Porque o nosso trabalho hoje não está sendo só edificar isso. Nós precisamos quebrar argumentos, sim, paradigmas que foram construídos. É como a gente está dizendo. A pessoa ela foi ensinada a carregar uma cruz e não ser crucificada nela. Olha que coisa interessante. Quando eu olho para a antiga aliança como sombra e figura do que apontava para uma nova revelação, eu percebo que quando Abraão chegou no pé do monte com Isaac, ele colocou a lenha no ombro de Isaac. Veja, se o fato era só carregar a cruz, quando Isaac pegou aquela lenha e chegou no cume do monte, missão cumprida. Não, ele teve que carregar a lenha do pé do monte até o cume, e quando chegou lá, ele teve que se colocar no altar, se permitir ser sacrificado, porque não basta ter a cruz no ombro, é preciso se permitir ser colocado lá. E digo para você uma coisa, e aqui é que entra o detalhe, não dá para ser crucificado sozinho, você não se autocrucifica. A crucificação é algo que alguém tem que fazer por você. Aquilo que você está chamando de prova, de luta, de perseguição, estão me caluniando, estão me maltratando, isso aí são os pregos da cruz para te manter pregado nela. Perfeito. Percebe como muda a perspectiva de sofrimento? Aí é propósito. Aí é que Romanos capítulo 8 tem sentido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É todas. Mas percebe a condicional do texto? Para aqueles que amam. E que são chamados segundo o seu propósito eterno. Porque é aquela ideia assim, todas as coisas colaboram, mas a gente para aí não. Oh, meu Deus! Eu vou dar glória aqui, hein? Colabora para... Existe uma condicional. E aquele que decide ir para a cruz, é aquilo que Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Uhum. Porque qual que é o problema dessa geração? Eu amo a Deus, eu só não vou na igreja. Eu amo a Deus, eu só não faço isso. Eu traio minha esposa? Eu traio, mas eu amo a Deus.
Eu desrespeito no trabalho, eu roubo no trabalho, eu roubo, mas eu amo a Deus. Eu disse, não, você não entendeu a expressão de amor de Jesus. A expressão de amor de Jesus é aquele que guarda. E esse é o que me ama. Não é aquele que diz que me ama, não é aquele que canta que me ama, não é aquele que prega que me ama, é aquele que guarda. Não é aquele que cumpre também. Porque quando aquele jovem rico chega e diz, eu cumpro, tá tudo, isso aí eu faço. Mas a questão é guardar, é algo interno, é algo real, é algo sincero. E eu só posso fazer isso mediante a cruz. Então, quando eu guardo, eu cumpro, a partir de um sentimento daquele que guardou, essa é a expressão de amor. Aí entra naquilo que o Senhor disse. A partir daí, todas as coisas começam a contribuir para o meu bem. Porque todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. E como eu demonstro que ama? Cumprindo o propósito. Eu gosto de pensar que a vida de cruz ela tem 3 fases, 3 momentos. O primeiro momento é o momento que antecede a crucificação, que é o jardim. A gente sabe que vai morrer e a gente sabe que vai ser dolorido. E é terrível esse momento. Então a gente não quer, de verdade. O evangelho do reino de Deus é uma afronta ao homem caído. O homem caído não quer cruz. Isso assusta. Então é aquele momento que Jesus está dizendo, se for possível, afasta o cálice de mim. Esse é o primeiro momento. É a aflição de alma. Eu não quero ir. Então ali. Mas há o segundo momento, que é o momento de crucificação. Só que até na crucificação, olha só que interessante. Jesus ouvia as calúnias ainda. E Jesus estava crucificado, mas ele estava ouvindo o bandido lá dizendo aí, você não falava que era Deus, agora desce daí, cara. Veja que ainda na cruz é possível ouvir as afrontas. Alguém passando aí, desce da cruz, cara. Jesus ainda estava... Porque a ideia não é ser apenas crucificado, é morrer. E há o terceiro ponto, que é o depois da cruz. Porque depois da cruz aparece o Tomé dizendo assim, eu só acredito nele se eu ver e colocar a mão na ferida. Jesus aparece lá, coloca a mão e diz assim, Toca, irmão. Toca, não dói. não tem mais problema. Então veja que a gente precisa se entender, onde é que eu estou nesse desenho? Eu estou ali no jardim ainda, pensando se eu quero viver uma vida de cruz. Eu estou na cruz, eu estou nos pregos, mas ainda estou vivo, eu estou ouvindo as pessoas me afrontar, eu estou ouvindo... em descer. Eu estou ouvindo a pessoa dizer, vamos quebrar a perna dele e ver se morre logo. Ou eu já ressuscitei com Cristo. Onde aqui do outro lado a ofensa, a crítica, a calúnia... Não, querido, toca na ferida, não dói. Você quer falar do quê? Do que eu era? Beleza, vamos falar. Vai te edificar? Vai te levar para o céu? Bora! Porque eu já estou lá. Isso é lindo, hein? Isso é cruz. Isso é cruz. Então, quando você diz sobre a pessoa viver uma vida como discípulo de Jesus, isso só é possível pós-cruz. Uma vida que antecede a cruz, impossível. Adão nunca vai conseguir agradar a Deus. Quem consegue agradar a Deus é a imagem exata do seu filho. Posso fazer uma pergunta? Que talvez seja a pergunta que as pessoas queiram fazer, mas não fizeram. O que era ir para a cruz? Agora eu vou perguntar. Porque talvez, eu me colocando no lugar das pessoas que estão ouvindo mesmo. O ato de ir para a cruz, o que isso significa? Né? Porque vamos colocar aqui, eu sou uma pessoa que talvez roube, vamos colocar aí. Eu sou uma pessoa que mente, sou uma pessoa que trai. E o Senhor está me dando uma mensagem que diz, quando você for para a cruz, e você passar pelo processo da cruz, pós-cruz, você será uma outra pessoa. Como eu faço isso? Olha que coisa interessante. Vamos pegar aqui um texto. Porque ao mesmo tempo que Jesus estava dizendo, olha, se você quiser vir após mim, você precisa negar a si mesmo e tomar a sua, porque é pessoal, é a sua cruz, né? As pessoas ficam dizendo assim, tá, mas como é que eu faço isso? Veja que fazer isso, Vitor, sem ter a ideia do que é o pecado, é impossível. Eu não consigo ir até a cruz
sem saber o porquê eu estou indo. O que levou Jesus de fato até a cruz? O propósito do porquê eu estou aqui. Sabia o que era. Por isso ele diz, afasta de mim o cálice, porque ele sabia o que eu aguardava ali. Então, as pessoas primeiro precisam entender o que está me levando para a cruz. O que está me levando para a cruz não é o que eu fiz. Deixa eu dizer para você uma coisa, o que você faz para Deus é trapo de imundície, não é pecado. Quando a gente usa essa expressão trapo de imundície, na época bíblica, as mulheres, no tempo em que menstruavam, elas precisavam também se proteger. Então, não havia absorvente. Então, elas colocavam um pano, um tecido, para que pudesse ficar durante esse período. Quando elas tiravam esse tecido sujo, esse era chamado de trapo de imundície. Então, as obras que eu faço para Deus é trapo de imundície. Agora, não é isso que é o que me afasta. O que me afasta é o pecado. O que me separou foi o pecado. Então eu preciso, em primeiro lugar, tomar consciência de que o pecado me afastou de Deus. Como ir até a cruz? Primeiro, reconheça que é pecador em Adão. Em Adão. Em Adão. Perfeito. E aí talvez venha aquela pergunta, mas o que eu tenho a ver com Adão? Sabe por quê? Isso é legal, Bispo, porque a gente tem aquela ideia da criança nasce inocente, né? Exato, e não. Criança nasce, quem disse? Ela nasce inocente no sentido do batismo que ela recebeu no nascimento. O batismo da inocência, mas não significa que ela já não tem uma natureza caída. Todos possuem. É só você colocar duas crianças e um brinquedo, você já vai descobrir o que causa as guerras. Tá ali, dentro da criança. O que faz as pessoas criarem guerra adultas é aquele sentimento que a criança tem brincando por causa de um brinquedo, já está ali. E uma coisa que precisa entender assim, pastor, e se eu for até a cruz? Como é que vai ser depois? Não tem depois, é todo dia indo até ela. É Lucas ou Marcos que coloca, dia após dia, toma Exato. essa cruz. É dia a dia, Vitor. Exatamente. Não é um ato. Puxa, eu fui lá na frente da igreja, levantei a minha mão, aceitei a Jesus e essa agora... é a parte fácil. Não, na verdade a gente deveria fazer isso todo culto. Se a ideia é essa... Tem uns que fazem. Tem uns que fazem porque, pelo amor de Deus... Mas a ideia seria essa. Todo dia eu preciso levar Adão até a cruz. É interessante, eu acho legal a gente pontuar isso. Porque as pessoas acham, bicho, que depois que elas experimentarem dessa cruz, elas não vão ter mais problema, elas não vão ter mais vontade, elas não vão ter mais desejo. Não, tá muito quieto aqui, Vitor. tá Enquanto você demais. Continua... Tá demais. Tá muito quietinho aqui. Ou todo mundo sabe tudo, ou não tá entendendo nada. Ou só ligaram e estão fazendo outra coisa aí. Pode ser. A gente só vai continuar se as pessoas mostrarem que estão conectadas. Dá um joinha, dá um alô, dá um sinal que dá um sinal que tá vivo aí, que você tá ligado. Vai lá. O Vitor estava falando aqui. Até me perdi do que eu estava falando. A questão que... Isso é diário. Diário. Porque é por isso que a gente recebe a Cristo, recebe a salvação, a gente já é introduzido no reino, né? Numa certa medida a gente já está introduzido nesse reino, e a gente ainda prova da morte. Porque se essa natureza tivesse sido resgatada na cruz, essa natureza carcaça, a gente já não morreria mais. A gente já seria devolvido 100% ao plano ali do Gênesis 1 e 2. Por que a gente ainda morre? Porque o último processo da cruz agora é nos libertar. Porque quando a gente fala sobre a cruz, a gente precisa ver que pelo menos duas coisas acontecem. Uma é Jesus morrer. E ele pega essa dívida. Ele pega esse escrito que havia contra nós e crava lá na cruz. Só que a segunda questão, que a gente acha que é a mesma coisa, mas não é que ele ressuscitou. Uma coisa é Jesus morrer na cruz pelo meu pecado. Outra coisa é ele ressuscitar e vencer a morte. Porque quando ele vence a morte, isso fala a respeito de que hoje eu posso morrer tranquilo. Porque a morte já não pode me segurar mais. Porque ela foi vencida. Automaticamente eu sou livre dessa estrutura. Então, enquanto eu estiver presa nessa estrutura... O processo de cruz é diário. Diário porque as obras da carne, já não mais o pecado que foi tratado na cruz, mas as obras da carne caída, ela vai se manter. Olha que interessante.
Quando, no plano original, ali no jardim, no caso, o pecado estava do lado de fora, porque era uma decisão. O homem tinha a decisão de comer e não comer. Quando ele pega aquilo que era proibido e come, aquilo faz parte da sua natureza. Então o homem deixa de ter escolha e se torna escravo do pecado. Ele já não tem mais escolha de não pecar. Sim. O que é a graça de Deus? É pegar o pecado que está dentro e mais uma vez colocar do lado de fora e falar assim, escolhe de novo. Mas escolhe. A questão não é que Deus agora, de uma forma simbólica, tirou a árvore proibida dos nossos olhos. Não, ela está do lado de fora de novo. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante que você falou. Você disse que quando Adão foi lá e pegou do fruto, ele comeu. E aquilo passou a fazer parte da sua natureza. Isso está em nós. Ninguém um dia aceitou o pecado de Adão. Agora eu levanto a minha mão e agora eu recebo o pecado de Adão e me torno pecador. Não. Isso já está em você. Aqui que Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança conforme a sua imagem. Está escrito. A partir de Adão, uma imagem segundo a sua mesma passou a ser gerada. E aquele que nasceu não escolheu isso. Só para a gente poder entender agora. Você pregou esse domingo sobre a ceia. Sim. As pessoas não entenderam o que é a ceia do Senhor. Porque se em Adão houve um homem que colocou o fruto proibido para dentro e nutriu essa natureza caída, em Cristo eu tenho um alimento para que seja absorvido. É o pão vivo que desceu do céu. Para que haja um balanço, porque senão eu tenho uma natureza que foi nutrida no Éden. Porque a gente pensa, você fica alimentando... A natureza antiga ela já foi alimentada com o fruto, tá? Você não precisa dar mais nada para ela, ela já está alimentada. Ela já se alimentou com o fruto que não deveria ser comido. Você está aí assistindo novela. Não, você está assistindo novela porque é noveleiro mesmo, não está alimentando. A carne ela já foi alimentada lá no Éden, tá certo? Agora, a ceia, ela é o alimento para balancear essa guerra. Porque eu tinha dentro de mim uma natureza alimentada que prevalecia sobre uma natureza que não tinha o alimento necessário. Agora, todas as vezes que você comer do pão e beber do vinho, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Quando a natureza adâmica diz, eu estou me alimentando, o Espírito pode dizer, mas eu também estou me alimentando de Cristo e por isso eu prevaleço. Eu não vou entrar nessa questão da mesa, porque eu acho que um podcast pode ser só para isso. Mas isso é demais, Só que, cadê? Vamos ver aqui o que estão falando aqui. Só tem olhinho, mãozinha, não dá para ler. Aqui, gostaria que vocês falassem sobre os dois bandidos que estavam também sobre a cruz. Eles estavam sobre o mesmo contexto, mas as cruzes tinham 3 significados diferentes. Quem está falando? Deve ser o... Tá por aí. Presta atenção, Vitor. Deve ser o rapaz, nosso amigo aqui. Dá tempo da gente falar disso? Ou se dá. Liberaram a gente até 11 horas? Tem o chorinho. É até 11 da noite? Tem até as 10. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. O desenho de Deus é perfeito, cara. O desenho de Deus é sempre lindo, Vitor. Eu acho que olha só. Vai falar. Olha o desenho de Deus. Assim como na parábola do pródigo. Quer entender a aliança, a nova aliança, o novo pacto, o desenho eterno de Deus? Leia Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 é o capítulo dos evangelhos. Tá? Eu não vou colocar do Novo Testamento, porque daí entra muita revelação de Paulo, muita questão, mas dos evangelhos, das parábolas, Lucas capítulo 15. Porque ali mostra um pai e 2 filhos. Veja que nós temos 3 pessoas. Quando a gente pega esse desenho e leva para o Calvário, nós temos novamente 3 pessoas. Por quê? Nós temos Cristo na cruz e ao lado dele 2 bandidos. Para quê? Para sinalizar que aqueles bandidos éramos nós. Aquele era o nosso lugar ao lado de Cristo. Só que ao lado de Cristo você tinha um bandido que estava fazendo o quê? Zombando.
Um bandido que não entendeu, um bandido que não compreendeu o que estava acontecendo. E por outro lado, você teve um bandido que, Senhor, de onde ele tirou isso, Vitor? Quando entrares no teu reino. De onde saiu isso, cara? Nenhum dos discípulos que andaram com Jesus sendo discipulado 3 anos e meio disseram isso para ele. Senhor, o senhor está indo para a cruz agora? Eu sei que agora aqui do Getsemane para lá vai começar um mais... lembra-te... Não. Foi um bandido que disse isso. Tinha que ser um bandido para realmente mostrar a natureza humana como era. E Jesus mostrar o que é a cruz. Porque preste atenção. Um ato de arrependimento na cruz vale mais do que uma vida inteira de religiosidade que não vai te levar para lugar nenhum. Eu quero pontuar algo a respeito dessa... Grava isso, Vitor. Um ato de arrependimento na cruz vale mais do que uma vida inteira de religiosidade que não vai te levar para lugar nenhum. É exatamente essa questão, Bispo, porque era aquilo que o senhor estava dizendo agora. Não se trata do que foi feito. Em momento algum, Jesus contabiliza quantos pecados e crimes aquele homem havia cometido. Porque não se trata... Porque olha que doideira. Não entra. Porque não se trata do que foi feito, do que deixou de ser feito. A questão é, a cruz é completa. Sim. A cruz é perfeita. Porque a gente nem entrou nessa questão dos amuletos, por exemplo. Nem vai dar tempo. Nem vai dar tempo, mas a gente precisa voltar a falar sobre essas questões. Que a cruz é suficiente para o homem. A gente não precisa da cruz e da vassoura, a gente não precisa da cruz e disso aqui, da cruz e do lenço ungido. Não, é da cruz, é só isso que a gente precisa, é só da revelação do Cristo. E este crucificado, como Paulo gosta de colocar. Sim. Não é a questão do que eu estava dizendo até no domingo, do Jesus histórico, não, é do Cristo crucificado. São duas revelações completamente diferentes. Porque o Cristo teve que se esvaziar-se de si mesmo para caber em Jesus, que era o histórico. O Jesus é o histórico. A gente fala do Jesus histórico, do Jesus de 2000 anos. Não, o Jesus histórico não. Eu preciso entender do Cristo que se esvaziou para caber em Jesus. Perfeito. O Yeshua recebeu, vou colocar assim, né? Jesus era a cápsula que recebeu o Cristo. Já para ter um ponto de heresia para o pessoal fazer. Sabia que vai ia ter ter o uma corte heresia. só disso aí. Eu sabia que ia ter uma heresia. Mas deixa eu voltar na questão dos bandidos. Jesus era a cápsula. Porque a gente não pode confundir cruz com penitência. E eu vou explicar o porquê. Porque aqueles dois, eles estavam lá porque mereciam estar. Sim. Entende? A ideia é igual hoje. Tem muitas pessoas que estão colhendo consequência dos atos e das atitudes que tiveram, então chamando isso de cruz. Então, assim, eu cometi algo errado. Existe algo na terra muito simples. Plantou, colheu, amigo. Sim. É a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Aqueles homens, eles plantaram algo. Automaticamente, eles colheram um sofrimento. Era castigo por os crimes que cometeram. Jesus não havia cometido nenhum crime. Então, se eu fosse colocar, no Calvário existia uma cruz, não 3. Porque cruz está relacionada àquilo que eu sofro por causa de um propósito. E não por causa dos erros que eu cometi no meio do caminho. Aqueles homens, eles estavam sendo punidos pelos erros que cometeram. Jesus estava na cruz por causa de um propósito eterno. Percebe a diferença? Agora eu vou pedir para você aí, ó. Eu só vou falar se tiver pelo menos 15. Ó, nós estamos em mais de 30 pessoas aqui. Assim, ó, você sabe a diferença entre graça e misericórdia? Graça e misericórdia. Coloca aí nos comentários. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Se tiver mais de 15 aí eu vou explicar para você qual que é a diferença entre graça e misericórdia. Porque parte muito dessa ideia, Vitor. Eu digo o seguinte. Se a gente não entende o princípio, a gente não desfruta. Então, tem muita coisa que eu acho que é algo, mas na verdade está sendo outra coisa completamente diferente. Por exemplo, você sabe quando está recebendo misericórdia e quando é graça? É algo que eu preciso entender. Sabe o que isso é legal? Você falou uma palavra muito boa aqui, que é a palavra substituição.
Tem muitas palavras que eu preciso entendê-las. É legal, pra e antes da vivenciá-la. galera colocar aqui, Olha, já tem uma. Precisa de pelo menos mais 14, senão eu não vou falar. que tem pessoas que percebem que a misericórdia de Deus os encontraram ali e acreditam que aquilo que elas estão fazendo está correto. Por quê? Eu recebi o favor de Deus, mas só para não morrer, irmão. Deus interveio ali, mas não é porque existe propósito naquilo, é só porque Ele é misericordioso. E quando eu confundo isso, eu falo assim, não, se Deus está no negócio, eu vou para cima, eu vou para frente, Deus está aqui. E nem sempre. O fato de Deus intervir em uma situação não significa que Ele concorde. Às vezes é só para te poupar a vida. Assim, não, se for, você vai morrer. Então, Ele, sabe esse misericórdia ali? Mas eu não vou falar, mas não vou esperar aquela lá. Agora a galera animou, ó. Tá chegando aí ou não? Já deu ou não? Como é que tá aí, bicho? Tem um golinho aqui. Dá para mais para 1 hora. Obrigado. Ih, já deu Já os deu os 15? Já Passou. deu? O povo tá querendo saber mesmo? É. Graça. Olha só, se você entender isso, você já vai conseguir caminhar dentro de uma revelação muito bacana. Porque o que é graça? Vamos começar pela graça de Deus. Porque a gente sempre fala isso, graça como presente imerecido de Deus. Então, o que é graça de Deus? Graça é eu receber de Deus aquilo que eu não mereço. Porque pela graça sois salvos. Então, quando Paulo está dizendo eu sou salvo pela graça, eu não merecia ser salvo, mas ele me deu. Ninguém tira isso, Vitor. Ninguém pode dizer não está salvo. É graça, é presente e merecido, é dádiva e merecida. Agora, se graça é o que eu não mereço, mas ele me dá, o que seria misericórdia? Misericórdia é algo totalmente diferente de graça. Porque se graça é algo que eu não mereço, mas recebo, misericórdia é aquilo que eu mereço, mas não recebo. Percebe? Lindo. Isso é misericórdia. Por isso que a gente precisa entender o que é as movimentações para desfrutar dela. Perfeito. Porque quando a gente pega o ladrão na cruz, em momento nenhum Jesus falou do que aquele homem fez, cara. Em momento nenhum Jesus falou do que ele havia cometido, porque o que ele havia cometido, ele já está na cruz para isso. Ele já havia sofrido uma condenação. Ele já está do lado do Salvador. Não importa mais essas coisas. O pai do pródigo não perguntou por onde ele andou, o que ele fez, o que ele aprontou. Quem falou isso foi o filho mais velho. Porque para o pai não importa Então, aqui, isso. só para a gente entender, vou entrar na questão do pródigo. A misericórdia privou o filho do castigo do pai. A graça trouxe ele para a mesa. Exato. Percebe que são movimentações. Eu não posso enxergar que tudo é graça. Sim. Porque tem hora que o que o filho mais velho está dizendo pro pai é assim, peraí, cara, você vai pegar esse cara de volta? Ele gastou tudo com as prostitutas, ele gastou tudo com as meretrizes, ele merecia algo. E de fato merecia. Mas o pai teve misericórdia. O pai não lhe deu aquilo que ele merecia. E a graça de Deus... Aí excedeu, aí excedeu. É como se a gente descortinasse os nossos olhos para a gente poder se movimentar da maneira correta. São duas movimentações diferentes. Misericórdia é uma coisa. Então, quando eu perdoo alguém, eu estou dando misericórdia. Você merecia. Por isso, misericórdia. Miséria do coração. Córdia é coração. Então, a miséria do coração é eu conseguir olhar a miséria do coração do outro e dizer: você não sabe o que está fazendo, por isso está fazendo. Até porque perdoar quem merece não é perdão, né? É justiça. É aquela ideia, pô, você está perdoando, eu não vou perdoar porque não merece. É óbvio que não merece. Porque eu estou dando aquilo que você não merece mesmo. Eu estou te poupando do que você realmente merece, porque você é condenado. Você fez. Então, o perdão é justamente para aquele que não merece. Isso é misericórdia. Misericórdia. Você tinha que pagar por algo. Mas não vai. Mas não vai.
A graça é diferente. Eu vou te dar. Porque você não merece, mas eu te dou. Então, coloca aí, eu quero ver se você entendeu. Escreve aí, o que é graça e o que é misericórdia. Coloca aí nos comentários pra gente ver, porque o que a gente tem aí é exatamente um desenho. E aí, só entrando num detalhe, a gente já está caminhando para o final, mas é importante a gente falar sobre isso. A gente precisa ressignificar a maioria das palavras cristãs para os dias de hoje. As palavras do Evangelho, as palavras bíblicas, elas perderam totalmente seu propósito. Elas estão jogadas ao vento. As pessoas não estão desfrutando de um Evangelho pleno porque não sabem o que significa, o que é o Evangelho. Olha, nós falamos de duas palavras aqui, graça e misericórdia. Talvez as mais usadas, né? Olha o caminho que abre diante dos nossos olhos para uma movimentação correta. Tem muita gente que precisa agir em misericórdia. A Bíblia vai dizer que Jesus tinha íntima compaixão. O que é compaixão? Já é uma outra questão. Percebe? E se eu for compreendendo essas palavras, eu vou sabendo como me movimentar mais e melhor no reino de Deus. Né? É extraordinário. E como disse, não chegamos na cruz. Mas a gente vai ter que chegar. Não chegamos, viu? Tem que colocar parte 2? Vai ter que ter parte 2, então. Vai ter que ter, não vai ter jeito. Vai ter que ter. Então já tá combinado aqui, irmão. A gente já sabe o tema da semana que vem, pelo menos a gente já sabe. Mas, ó, deixa eu só te pedir algo aqui, rapidinho. A gente percebeu que a gente tem muita gente assistindo que não deu like aqui, irmão. Verdade. Aqui, ó, tá com 2 likes? Como que tá com 2? Não! Não faz nem sentido. Tá, então não atualizou aqui pra produção. Clica aí nesse like aí. Não, mas tem que chegar pelo menos nos 29 que tá aqui assistindo ao vivo. Pelo amor de Deus, gente, dá uma ajuda pra gente aqui. Mas e aí, Bíblia? Eu acho que é isso, né? Por hoje. Será? Não, vamos ver se tem alguma pergunta aqui pra gente encerrar com uma pergunta. Pra gente encerrar com pergunta. Tem que ser rápido, porque a gente vai responder a primeira pergunta aqui. A gente não, né? O bispo vai responder. Uma pergunta, vai lá. Ó, e a gente tá com o Hélito aqui nos comentários ainda, então dá até pra consultar o mestre. Tem os universitários aqui. Se precisar, a gente consulta o Hélito ainda. Mas que bacana, olha só, tem bastante gente aqui, hein? Tem. E galera, já ajuda a gente a divulgar, é um projeto novo, né? Então, quando eu divulgo nas minhas redes sociais, eu vou alcançar aquele grupo de pessoas, o bispo vai alcançar o grupo de pessoas. Quando você ajuda a gente não só assistindo, mas também a divulgar, a compartilhar, a gente consegue ampliar isso. E o próprio patrocínio, né? Se você quer nos ajudar a ampliar o projeto, como um patrocinador aqui... Vai ser bacana. Vai ser extraordinário. Então, puxa, você tem aí o seu negócio, você está empreendendo, você está fazendo algo, auxilia a gente numa parceria aqui para... Mas o Hélio também é terrível. Se o Hélio tá... Você viu o que o Hélio tá comentando? Ele fala sobre a Trindade. Depois... Mas vamos começar primeiro, pessoal. Ele já quer chegar logo... Cadê? Vamos cá. Se o pecado são as obras da carne caída, o que leva uma pessoa ao inferno? A única coisa que pode levar uma pessoa para o inferno é o pecado. Uma pessoa que tem as obras da carne, a única coisa que ela revela é que ela não teve um encontro com Cristo. Não é a obra em si que leva ela para o inferno. Não. É não ser livre da velha natureza. Exato. Então, por isso que João vai dizer assim, aquele que peca não viu nem o conheceu. É verdade. Ponto. Então, não é as obras como a gente pensava que nos conduzia. Isso já é consequência, né? Sim, a natureza caída. Não tem como esperar algo bom de alguém. É aquele negócio que as pessoas falam assim, meu Deus, o mundo tá de ponta cabeça, olha o que tá acontecendo. Irmão, a natureza caída. Isso é o homem caído. O homem caído, ele mata, estupra, assim, né? ele faz isso. Isso é normal. Não... normal para a natureza caída. Mas a ideia era aquela história. Vou voltar na minha parábola aqui. É o perdão que não foi recebido. Não se trata daquilo que foi feito. Se trata de não receber aquilo que Cristo fez por mim. Porque a ideia é, se a graça é esse presente merecido, é só eu rejeitando esse presente. Não tenho... Assim, cara, eu quero te dar a salvação. Mas eu não quero receber, porque... Vai pro inferno tem que ser bom. Tem. É a obra, né? Talvez na semana que vem a gente tenha tempo para falar. É a família de Ló saindo de Sodoma. Eu achei que o senhor ia falar sobre isso.
Não Falando ia dar sobre tempo. usar... Então, mas não vai dar tempo. Por isso eu falei assim, falar sobre a cruz em primeiro plano é desconstruir muita coisa. Mas semana que vem dá pra partir daqui agora um pouquinho, já dá pra avançar um pouquinho, né? Eu acredito que dá, né? Irmãos, toda quarta-feira, às 8h30, a gente tem esse encontro aqui. Toda quarta-feira. É um ambiente assim que a gente lá atrás começou a gerar, né, conversando com o Vitor, onde a gente pudesse ter um ambiente de palavra, pudesse conversar sobre ela, pudesse trazer esse ambiente para você. Talvez você não vá conseguir assistir tudo, talvez você vá assistir isso outro dia, mas o importante é você compartilhar. Tenho dito isso, Vitor, e tem algo muito relevante nesses dias. As redes sociais se transformaram na nova praça pública. É uma via. As redes sociais hoje é uma via. E se a gente não utilizá-la da forma correta, daqui a pouco a gente não tem espaço. Então compartilha, envia isso para alguém que tem que aprender, que precisa aprender. Eu sei que tem muita coisa que a gente começa e a gente já vai pulando para outro, mas tudo isso vai te facilitando também a aguçar o desejo de aprender e de ler as Escrituras. Se você sair daqui assim, cara, eu preciso estudar um pouquinho mais. A gente já cumpriu o nosso propósito aqui. Vamos arrumar um bispo do Senhor, um livro do Senhor pra gente fazer um sorteio aqui semana que vem. Vamos fazer. Semana que vem a gente traz um material aí. Traz um negocinho aí. Galera, e outra coisa, entra no nosso perfil do Instagram lá, passa a seguir, porque toda a movimentação que vai ter no canal, a gente anuncia com antecedência pelo Instagram. Então é podcast.rec. Pesquisa lá que você vai encontrar a gente, já compartilha, segue lá que tem bastante coisa bacana lá. Até para comentar sobre tema, né? Seria bacana falar sobre esse tema. E aí entra lá no perfil e comenta. Show de bola. É isso? Acho que por hoje deu, né? Já deu pra dar um nozinho. Pelo menos um nozinho na cabeça de alguém teve que ter dado. Não é possível. Vamos ver aqui se alguém falou mais alguma coisa. Misericórdia é perdão, a graça você não merece, mas recebe de Deus. Legal. Interessante. Meus irmãos, a gente está finalizando aqui hoje, mas foi uma honra, foi um prazer estar com vocês aqui. A interação hoje foi muito bacana, a interação. Que na semana que vem a gente continue nessa mesma pegada aqui, que foi bacana demais. E eu quero agradecer, que Deus te abençoe. E deixa o bispo despedir de vocês aí, e é isso. Queridos, Deus abençoe, que a palavra da cruz alcance você, a sua família, e você vai descobrir que depois de atravessar a cruz, existe vida, e vida em abundância. Que Deus te abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus. Abençoe.